Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente sobre a tua vida. Quero convidar a você para que possamos meditar em Josué capítulo 9, versículos 7 ao 13. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês e de onde vêm? Eles responderam: estes teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para uma viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E essas nossas roupas e essas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. A nossa meditação hoje tem como tema discernindo além das aparências. Nós vamos perceber aqui que depois de apresentarem uma história diante de Josué e dos líderes de Israel, os gibeonitas começaram a sustentar aquele engano com argumentos e evidências visíveis. O plano deles era convencer Israel de que vinham de uma terra muito distante, e para isso usaram todos os recursos possíveis, palavras bem escolhidas, uma narrativa convincente e sinais visíveis que poderiam confirmar aquela história. Esse momento do texto é muito importante porque revela como que o engano muitas vezes funciona. Raramente ele aparece de forma óbvia, pelo contrário. Ele costuma vir acompanhado de explicações plausíveis e evidências aparentes. Por isso, Josué capítulo 9 nos ensina uma lição muito essencial, que na caminhada com Deus precisamos aprender a discernir além das aparências. Mas esse texto nos mostra algumas coisas. A primeira delas é que já havia uma suspeita inicial e que poderia ter evitado aquele erro. Quando os homens lá de Israel ouviram aquela proposta dos gibeonitas, surgiu ali uma primeira reação de desconfiança. Eles perguntaram: talvez vocês morem perto de nós, como então poderemos fazer uma aliança com vocês? Essa pergunta mostra que havia ali uma percepção inicial de risco. Mas a lei do Senhor é muito clara, ela não permitia alianças com os povos da terra prometida. Portanto, a preocupação era legítima. Contudo, aqueles gibeonitas responderam rapidamente, dizendo: somos teus servos. Essa resposta aparentemente humilde ajudou a diminuir aquela suspeita. E aqui então nós podemos ver algo muito importante, que muitas vezes o discernimento começa a surgir, mas pode ser enfraquecido quando somos persuadidos por palavras que parecem sinceras. Por isso, é preciso ir além da primeira impressão e buscar a confirmação diante do Senhor. Mas o texto também nos mostra que, em segundo lugar, havia uma história muito bem construída para convencer. Os gibeonitas continuaram sustentando a sua narrativa. Eles diziam que vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do que ele havia feito lá no Egito e da vitória contra os reis dos amorreus. Nós podemos observar aqui como que a história foi cuidadosamente construída. Eles mencionam fatos reais sobre o agir de Deus, aquilo que tornava o relato ainda mais convincente. Assim, o engano muitas vezes mistura elementos verdadeiros com uma mentira central. Isso vai tornar a história muito difícil de ser percebida como uma história falsa. Nós podemos fazer uma conexão com a nossa vida espiritual, pois na vida espiritual também enfrentamos situações semelhantes. Nem sempre aquilo que parece correto está totalmente alinhado com a vontade de Deus. Por isso, é preciso aprender a discernir não apenas aquilo que é lógico, mas o que realmente procede do Senhor. Mas esse texto também nos mostra, ainda em terceiro lugar, que as evidências visíveis reforçaram aquele engano. Para fortalecer ainda mais a história, aqueles gibeonitas apresentaram provas visíveis. Eles mostraram o pão seco e bolorento, as roupas gastas, os odres remendados e as sandálias desgastadas. Tudo parecia confirmar aquela narrativa de uma longa viagem. Aos olhos humanos, aquilo poderia fazer todo sentido, pois as evidências visíveis pareciam incontestáveis. Porém, o problema é que aquilo que os olhos veem nem sempre revela toda a verdade. Esse episódio nos lembra que decisões espirituais não podem ser baseadas apenas em sinais externos ou avaliações humanas.
aquilo que parece evidente pode esconder uma realidade totalmente diferente. É por isso que o discernimento espiritual é tão importante, pois ele nos ajuda a perceber aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. Eu quero compartilhar aqui algumas aplicações práticas. Primeiro, nem tudo que parece lógico ou convincente representa a vontade de Deus. Segundo, nós precisamos aprender a levar as nossas decisões diante do Senhor, antes de confiar apenas naquilo que nós vemos. E terceiro, o discernimento espiritual nos protege de erros que a aparência pode esconder. Eu concluo dizendo que a grande lição que fica para nós aqui é que quando nós aprendemos a buscar a direção do Senhor em nossas decisões, nós evitamos muitos caminhos equivocados. Por isso, diante das escolhas da vida, precisamos lembrar que aquilo que parece verdadeiro aos nossos olhos deve ser sempre examinado à luz da vontade do Senhor. Oremos nessa manhã, em o nome de Jesus. Pai querido, nós queremos louvar e exaltar o nome do Senhor por mais esse dia, mais essa oportunidade, mais esse tempo que o Senhor nos concede, ó Deus. Obrigado, Deus, porque é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor, ó Pai, que permite, ó Deus, situações em nossas vidas, ó Pai, para que possamos aprender, ó Deus, a confiar em Ti, para que possamos aprender a discernir a Tua vontade, a Tua voz, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso, nessa manhã, nós queremos entregar diante do Senhor os nossos caminhos. Queremos entregar diante do Senhor as nossas escolhas, as nossas decisões, o nosso viver, ó Pai. Que tudo, ó Deus, esteja debaixo do cuidado, do controle, da direção do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria, dá-nos, ó Deus, o discernimento espiritual, ó Deus, para que nós não venhamos cair em armadilhas, para que não venhamos cair, ó Deus, em enganos e mentiras bem elaboradas, ó Deus, mas que nós possamos manter firme a nossa fé e a nossa esperança na verdade central do Senhor. Pai querido, nós oramos, agradecidos, ó Deus, por aquilo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Em o nome de Jesus, nós pedimos a Ti. Amém. Que Deus te abençoe e que esse dia seja um dia de bênção e de paz sobre a tua vida. Graça e paz do Senhor Jesus.